Olá, olha aí, mais um encontro delicioso. Como eu adoro as terças-feiras, porque as terças-feiras é dia de Pó de Arruda. É pra mim um dia gostoso, sabe por quê? Porque eu vou encontrar com vocês, eu vou estar sempre encontrando com algum amigo muito querido aqui na minha frente, pessoas com histórias para contar, com coisas para agregar, porque o bacana da gente sempre ir acompanhando as histórias de pessoas que estão e são relevantes por alguma razão, seja no meio artístico, seja no meio cultural, seja no meio médico, enfim, pessoas que têm algo de interessante para dividir com a gente, porque nós não somos sozinhos e não devemos ser. Juntos somos mais fortes, juntos somos mais gostosos. Eu acho que é isso, o bom é a gente ser gostoso. E hoje meu convidado é um gostoso, ele é um ser humano espetacular. É um menino de um talento. A primeira vez que eu o vi, eu ainda não o conhecia pessoalmente, a primeira vez que eu o vi na TV. Fiquei absurdado com o show de atuação que esse menino deu. E gozado, eu ainda pensei, né? Falei, olha, um dia eu quero conhecer e tal. E aí, tempos depois, fomos parar numa viagem em Punta del Este, é muita coisa, mas aqui com um dos maiores talentos da televisão brasileira, Léo Mijori. Meu querido. Muito obrigado, que bom estar aqui com você. Que apresentação maravilhosa, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui, de te ouvir e de participar também desse seu momento, né? Tô me sentindo num estúdio de televisão aqui. Não, muito bacana. E você sabe que é fato, né? Quando eu assisti a presença de Anitta, eu fiquei tão impactado com aquilo, mas tão impactado, porque é pela tua sensibilidade artística mesmo, assim. Eu acho que você conseguiu assumir aquele papel com uma profundidade, uma coisa assim tão real, né? Todo aquele temor do virgem com aquele mulherão, né? A Mel Lisboa também foi divina. E vou te contar que eu gostei tanto que eu comprei o DVD. Eu tenho lá, tá nos meus colecionáveis pra vida. Sim. Porque eu imagino que pra você tenha sido um imenso desafio também, né? Foi muito intenso, uma coisa que apareceu inesperadamente, né? De certa forma, eu estava buscando aquilo, mas desejando, talvez. Eu tinha 19 anos, eu já tinha trabalhado na TV Globo. O que você tinha feito antes? Teatro. Eu tinha feito Flora Encantada. Eu comecei com a Angélica. Ah, me lembro. Boa, isso, verdade. Eu comecei aos 17 anos. Você era meio que o assistente, né, da fada. Eu era o gafa. Era uma mistura de gafanhoto com pessoa. Tá. Então era Flora Encantada, na verdade. E eu era um assistente dela, como um braço direito ali na Floresta Encantada, que a gente representava às 10 horas da manhã na televisão. Então era um público muito específico que via, né? Sim. Nossa, nessa que mudança! Conheci muita gente. De Flora Encantada para as taras da Anitta, que loucura! Foi de um extremo ao outro, na verdade. Depois eu fui subindo de horário. Mas agora tô à tarde, não vale a pena ver de novo, né? Mas muito interessante, assim, um caminho, um percurso com personagens muito variados. E essa construção, você falou sobre estarmos em rede, estarmos conectados, né? Juntos, sim, mais fortes. E é isso, eu percebo que a carreira ela vai acontecendo na medida em que você também vai fazendo essas redes. Quantos anos faz isso? Você está com quantos anos? Faz 20 anos, né? Mais que isso. 22 anos de presença de Anitta. Olha que loucura. Como o meu registro de tempo é uma coisa gozada. Você sabe que... ou até porque os meus colecionáveis de DVD pararam em algum momento. Porque hoje não adianta, a gente vai direto aqui nos streamings e nas coisas e não vai mais. Mas aí eu tava olhando, hoje, ainda antes de vir pra cá eu olhei, e você tá ali do lado do Will and Grace, que eu amava o Will and Grace. Eu tenho todas as temporadas e tudo isso. Então, das séries americanas, hit, assim como pra muita gente foi Friends, pra outras foi Sex and the City, pra mim foi o Will and Grace, era um show de humor inteligente, aquele elenco... Nossa, o Sean Hayes, que é uma coisa, enfim, pra mim eles são todos espetaculares. E você tá ali do lado, quer dizer, era uma época em que eu tinha tanto prazer com as coisas. Você sabe que de minissérie brasileira eu tenho vocês, a Maísa, que eu gostei muito, eu achei Maísa sensacional também, muito a atuação dela, né? E bonita, um jardim, né, dirigindo. Fotografia perfeita, e aquele encantamento, eu cheguei a conhecer a Maísa. E foi uma coisa muito forte, muito intensa, porque ela era uma figura absolutamente como foi retratada, né? Figuras muito intensas. Aqui nessa coisa Mundo Society São Paulo. E eu era bem pequeno ainda, porque ela morreu em 70 e poucos, eu nasci em 70. Então, me lembro quando ela teve um acidente na Ponte Rio-Niterói, aquela coisa dramática e tal. E eu vou vendo, eu não imaginava, né, Léo,
ingressar no meio artístico e agora já estou há mais de 20 anos na televisão e nunca foi uma coisa que eu busquei nem que eu planejei. Então, de uma certa maneira, naquele momento em que eu te vi, tudo isso, eu estava prestes a começar com televisão. Então vocês ainda eram, de uma certa maneira para mim, figuras, como para o grande público, figuras de admiração. Quase míticas. Míticas, assim. meio que inatingíveis, inacessíveis. Quer dizer, eu ainda tinha uma razoável facilidade, porque por ir a muitos eventos e tudo isso, eventualmente encontrava alguém do meio artístico nos eventos e tudo isso. Mas, sabe, eu assistia vocês com uma coisa, com esse distanciamento, né? Com essa coisa meio sonho. E que ousado que hoje, com todos esses anos e tendo feito tantos amigos queridos, todos têm estado por aqui, muitos ainda virão, eu continuo, quando eu paro para assistir vocês, parece que eu viro a chave e eu viro admirador, assim, fico assim, como esses caras representam, como eles nos encantam. Eu acho isso mágico. E é uma nostalgia grande, né? A gente está vivendo uma época de nostalgia, acho que ela sempre está presente, mas hoje, especialmente, talvez por isso a gente está buscando nossos mitos, nossos ícones e, às vezes, né, o que tinha lá. Por exemplo, você vê uma reprise, e agora estou nesse momento das pessoas virem falar comigo sobre a reprise. Nossa, aquela época. Bom, eu estou com Shaolin a toda, né? Shaolin no Viva à noite, no né? Viva. Estou com Shaolin a toda, e Shaolin toma tiro, Shaolin não morre, e Shaolin... E eu sempre, assisto todo santo dia a Senhora do Destino. Muito engraçado, porque é uma repercussão também muito grande nas ruas, o contato com o público, né, aumenta também. Então, tem uma força muito grande, né? A cultura brasileira, enfim, se acostumou com as novelas, a gente tem essa ideia do folhetim, hoje está mudando para o streaming, mas ainda uma grande camada, uma grande parte do público... Você está em mais, né? Você está na reprise do Senhora do Destino. Eu estou na Record também, com A Terra Prometida e Jezabel, dois trabalhos que eu fiz, os dois trabalhos que eu fiz lá, né? O outro trabalho que eu fiz na Record foi Dancing Brasil, com a Xuxa, já era uma espécie de reality de dança. Então tem esses 4 projetos no ar agora, isso é muito legal. Também estou na Globoplay em dezembro, né, que estou participando da série Vicky e a Musa, de Rosane Svart. Que espetáculo! É incrível, uma autora maravilhosa, faço, né, um personagem nessa segunda temporada. Então, você está falando do DVD e a gente está aqui num podcast, a gente viveu a transição, está vivendo impressionante, de um formato para outro e uma maneira de consumir que é diferente. Então, ao mesmo tempo, eu estou nesse híbrido, vamos dizer, que o pessoal da padaria, quando eu vou tomar um café, fala, olha ali o filho do José Maier na novela, o Shaolin. Eles comentam isso. Ao mesmo tempo, tem o pessoal consumindo a internet, o pessoal consumindo o streaming, né, algo mais específico. Acho que isso já acontecia na medida em que eu fazia, sei lá, um filme de arte que estava só nos festivais e não estava, né, numa novela. Acontece de falar com um nicho, falar com uma galera, né, uma parcela. Mas essa transição está acontecendo e eu também estou querendo me atualizar, né? Estou entrando no streaming, estou agora gravando HBO, estou fazendo meu trabalho na internet também. Acho que a gente tem que fazer as pazes com esse meio de comunicação. Você está aí, surfando. Total. Né? Isso é maravilhoso. E não pode, Léo, a gente não pode se permitir se tornar jurássico por falta de tentativa. É verdade. Porque muitas vezes você fica, você sabe que eu me lembro muito da minha mãe, que não é mais viva, porém se viva fosse teria 94 anos, e ela dizia assim, vocês não entendem como é complicado pra mim, e olha que uma mulher não tem nadíssima, falava 4 idiomas e tudo isso, mas ela falava, vocês não sabem o que é complicado pra mim, controle remoto. É complicado? Porque cada hora esses controles têm uma nova função que eu não sei. E vocês têm que se lembrar, ela nasceu em 29, ela dizia, vocês têm que se lembrar que quando eu nasci era rádio. A gente se sentava na sala, o programa à noite, após o jantar, era uma horinha de rádio com a família, aos pés do pai, a mãe tocava um pouco de piano e tal. Então ela falou, sabe, eu ter visto essa chegada da televisão, o homem ir à lua, sabe, é muita coisa pra mim. Pra ela era difícil, ela achava assim, então o celular, quando eu dei, pra ela era assim, atender e desligar, só. Ela não queria número de ninguém, ela não queria nada, era só um bip pra achá-la caso necessário. Porque às vezes se adaptar
é trabalhoso, né? Eu acho que essas pessoas precisam de uma atenção especial, Total. né? A mãe e tal, minha mãe na pandemia, eu lá ajudando, como é que faz, como é que E não entra. pode ficar bravo, hein? Não pode ficar bravo e falar, você não entendeu, já expliquei 1000 vezes. Porque às vezes é dose difícil. Extra de paciência. Tem que ter. E acho que também é de cada um, é uma escolha de cada um. Acho que ninguém é obrigado, né? Mas é interessante você poder continuar, digamos assim, numa outra plataforma, num outro formato, mas com o seu trabalho. O que eu penso cada vez mais, acho que sempre foi assim, é que um artista, por exemplo, um apresentador, precisa ter personalidade. Eu acho que é isso que vai fazer sem dúvida. você estar em qualquer formato, em qualquer, né, plataforma. É você com a sua identidade e sua personalidade. Você, por exemplo, você tem seu estilo, seu jeito. É super marcante. Né, o seu conceito, você traz toda uma marca junto da sua... Eu talvez por ter me dedicado tanto aos personagens, e eu amo isso, vocês têm uma coisa mais metafórmica, né? Porque vocês, a cada personagem, vocês viram um novo ser. Você sabe, o meu cabelo, ele tá assim por causa dos 2 personagens que eu tô fazendo. Não é bem uma escolha, mas eu me adapto e vou vivendo. Tipo... É raro o momento em que eu não tenho um personagem, posso falar, vou fazer um moicano, vou pintar de azul, nunca pintei. Mas eu acho que me faltou difícil, às vezes. Né? É porque eu me dedico a isso, é o meu trabalho, então, na verdade, é mais interessante que eu possa me modificar para um personagem e que isso chame mais atenção do que a minha pessoa física. Mata uma curiosidade minha. Você falou uma coisa que eu acho super interessante. Eu lembrei da figura da Angelina Jolie, mas a gente tem aqui no Brasil outros tantos e maravilhosos também. Por exemplo, uma pessoa que não é o teu caso, tô vendo aqui, cheio de tatuagem. Tá? Então você é tatuado na mão, aqui, no pescoço. Eu tenho uma, mas não dá pra mostrar agora. Ah, oba. Então calma, não tá no horário. Calma, é na canela. Ah, bom. Mas e aí? E se esse mesmo ator, atriz, é chamado pra viver, sei lá, uma freira ou o que for? É uma maquiagem louca, deve ser uma coisa, né? Eu fico imaginando, assim, porque a Angelina é tatuadíssima, né? Sim, você vai ter uma caracterização extensa. Porque verdade, cobrir tatu no make é puxado. É difícil. É puxado. Exige do artista também, porque você tem que passar o dia com aquilo manchando, aquilo sujando o figurino, aquilo sujando o colega, isso faz parte. Eu realmente escolhi não fazer as tatuagens que eu sempre quis fazer, por conta dos personagens. Aí eu vejo a galera toda tatuada na televisão, eu falo, putz, acho que foi outro raciocínio. Hoje você não tem mais vontade? Eu tenho vontade de fazer, mas não exatamente assim. Por exemplo, já fiz um personagem que tinha uma tatuagem inteira, o Shaolin. Sim. E era isso, chegar uma hora antes, raspar os pelos e fazer um desenho, uma tatuagem. Era uma rena, fictícia, tinha uma rena, alguma coisa assim, ou às vezes até uma canetinha com todo um efeito para ficar ali. Então, tempo de preparação maior. A caracterização está cada vez mais especializada, né? Tem que ser ágil, né? Tem que ser ágil. Você tem que ser ágil, mas a galera também sabe criar coisas incríveis. Eu estou fazendo uma novela agora em que você trata de questões de enchimento, como é que fala? De harmonização facial e tudo mais. E os personagens vão começando a enxertar coisas na cara uns dos outros. E aí... É como se a gente grava... Que é essa febre do momento, né? Que o mundo tá um pouco escravo disso, assim. E as pessoas mudam as suas fisionomias e de repente você olha gente que você não reconhece. Complicado. Porque tem a dose certa, o limite, assim. Exato. Mas, cara, quer passar do limite, claro, é seu, o corpo é seu, imagina. Tudo gera um impacto. Mas aí é isso. A caracterização, ela precisa... Eu fiz prótese, passei 3, 4 dias fazendo as próteses, porque o meu personagem passa por uns enchimentos e fica porque com a cara em cinema a gente já tem isso há muitos anos, essas caracterizações maravilhosas, né? E que aí a gente sabe que são realmente horas. Mas e a dinâmica da TV, que é essa coisa de... Porque o cinema é um período mais curto, muitas vezes, né? Do que uma novela. Se bem que as novelas estão mais enxutas também, né? Eu vejo às vezes que a equipe ou a direção mesmo, ela já quer ver algo que está muito próximo do que ele imaginou, do que ele idealizou como personagem. Tá. Ele não quer te fazer transformar ou chegar numa outra persona. Muitas vezes ele vai até na personalidade. É por isso, por exemplo, que a Sandy é convidada para fazer uma novela, ou a Ivete para fazer uma novela, porque... A personalidade vende, você tá lá para ver, você vai ver uma personagem
uma personagem bem construída. Que, aliás, a Mas Ivete fez figura... Dona de Bordel divinamente. Foi, Gabriela. Uma quenga de primeiríssima. Sensacional. Assim, sensacional. Sensacional. Então é o oposto daquilo que eu estava falando, de me manter neutro para que os personagens ganhem. A gente está num mercado onde a tua pessoa, a tua personalidade, às vezes, ela chama mais atenção para você estar numa equipe, num trabalho, ou não. Agora, por exemplo, pelos números no Instagram, pelos números na rede social, então aquela figura, ela tem uma movimentação grande, mobiliza uma audiência, vamos chamá-la para um trabalho. Pois é, você levantou essa bola, eu vou cortar para você e você recebe aí a cortada. Vamos lá. Eu sei de muitas pessoas do meio artístico, né, da dramaturgia, dos atores e atrizes, que se incomodam brutalmente com estas participações, que acham desleal. Né? Já ouvi esse discurso de algumas pessoas, não importa quais, mas dizendo que isso não tem cabimento, uma vez que vocês se dedicam a toda a arte da representação e muitos fizeram cursos e taranana, e de repente chega um blogueiro da vez e aparece com destaque e tal. Como é que você analisa isso? Cara, acho que você não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Se uma pessoa só pode atuar porque ela tem um DRT e ela tem que se formar para ter um DRT, deveria ser assim, para todos. E não, de repente, alguém é muito rico ou alguém é muito famoso vai entrar nessa novela. Só que para tudo existe uma flexibilidade. Eu acho que há espaço para todos e tudo é possível. A questão é você não vulgarizar as profissões, né? Você manter o cuidado, assim, o respeito pela profissão e pela formação das pessoas. Agora, se um é chamado porque é mais bonito, o outro porque é mais famoso... Ou porque está na crista da onda. Isso aí é do mercado. Quem produz quer vender. E, sabe, só acho que você precisa ter uma visão mais holística da coisa e pensar, né, a ecologia de todo o sistema, e você pensar assim, essa galera que se forma e que se dedica e que sabe o que é o trabalho ético de um ator, por exemplo, ela não pode ser desmerecida, ela tem o seu lugar na produção. É por isso que Hollywood parou com os atores falando. Exatamente. A gente quer receber no digital também, cada vez que você clica lá para assistir, não vem uma propaganda? Exato. É sinal de que eles estão ganhando monetizando. Dinheiro. Então, quem produziu aquilo ali, seja o cantor ou o autor, ou o ator, a figurinista, quem tiver direitos conexos ali, que são direitos de imagem, por exemplo, deve ser contemplado. São frações de uma coisa. É R$1, então são frações desse valor. Então Hollywood parou, é um movimento atual, muito importante, da profissão, que tem a ver, por exemplo, com vamos dizer, a uberização das coisas. Sim. Você tem uma categoria que paga do taxista, que paga para ter aquele... Né, o brevet, para ter a carteira e tudo mais. E você sabe que, inclusive, vou te contar, eu aprendi numa louca incursão que eu tive quando me convidaram para ser vereador e me candidatar a vereador, né? E você foi? Me candidatei, mas percebi que esquece, não consigo, mas não dá, você foge. Gostaria, seria legal? Não sei, você sabe que, como eu não cheguei a ser eleito, mas eu passei pelo trâmite, eu vi tanta coisa que não é legal, tanta coisa que foge do... Sabe, os pré-apoios são baseados em possíveis falcatruas que você já pré-concorda. Não gostei, assim, tive ofertas que não me agradaram. Então, assim, te apoio, boto X tanto na tua campanha, mas preciso de uma aprovação de uma obra e tal. Mas assim, isso durante a campanha. Então, não sei, me distanciou muito, não curti. Mas ali eu soube dos taxistas, porque eu estava com uma das minhas bases eram os taxistas. E justamente eles me explicaram que existia a outorga onerosa. Então esta concessão para o direito de você ser taxista é uma outorga, e essa outorga onerosa os taxistas tinham que desembolsar. E houve em São Paulo, olha que loucura isso, houve em São Paulo aquele movimento para o táxi black. Antes de Uber e tudo isso, táxi black. Seriam os táxis pretos que teoricamente seriam de mais luxo e tal. E aquela concessão, aquela outorga onerosa, custava equilibradamente $15 mil.
Então, para muitos taxistas foi assim, um esforço gigante, os caras investiram, além de ser um carro mais poderoso, mais bacana, mais chiquezão, eles investiram nisso, pagaram o direito e de repente veio Uber e acabou com a história deles. Então eles ficaram muito chateados. E não é que o Uber seja uma coisa que... Tipo assim... Tchau, Borel, eu vi sua lancheirinha tá fofa. Tá muito fofa a sua lancheira, Borel. O Borel surpreende. O Borel tinge cabelo, todo tatuado também, aparece com uma lancheirinha tão colegial, tão Hello Kitty. Borel, você é uma surpresa, Borel. Essa questão. O Uber é bem-vindo, a tecnologia é bem-vinda, só que você precisa dar conta também das pessoas que, né, do histórico, das pessoas que estão ali, de toda uma classe de trabalhadores. Então, eu entendo que são novos tempos mesmo, enfim. Porque você, Léo, você é muito mergulhado na sua profissão. Por isso que eu te falo. Eu tive, por convivência, né, amigas e amigos, atores e atrizes de uma geração mais para trás. Então eu tive a oportunidade de ser bem amigo da Beatriz Segal, da Aricle Pérez, que era íntima amiga minha, vivia lá em casa, gostava muito da minha mãe e tal. E ali então, e convivia muito com Maria Adelaide Amaral, então a gente convivia com o pessoal, e eu sempre vejo destas atrizes, essas que ainda estão aí, graças a Deus, Natália Timber, Fernanda Montenegro, essas noventonas de 15 anos cada uma, parece, porque elas têm uma jovialidade incrível, sempre quando elas fazem os seus programas, ou os documentários, ou o que quer que seja, inclusive passa no Viva uma série de programinhas, assim, que são alguns capítulos muito interessantes. Então tem as vilãs que amamos, os casais que amamos, as crianças que amamos, é muito bacana. E todas elas deixam, isso eu me lembro assim, Joana Fon, Natália, todas dizendo, você quer ser ator? Estude muito, sabe? Não é só um talento nato. Elas são categóricas em dizer, não é apenas um talento nato, precisa aprimorar. Claro que ajuda um talento, óbvio, mas você tem que aprimorar. Então, por isso a história de repente alguém desceu do paraquedas a construção de um senso crítico, de um senso de sociedade, um senso da função da arte. O Sérgio Mamberti, eu tive a honra de conhecer o Serginho, trabalhar com ele. O último trabalho presencial que o Serginho fez, eu fiz com ele, né? O Ovo de Ouro, no espetáculo de direção do Ricardo Grasson, aqui, Lucas Pape, enfim. O Serginho, ele falava da função do teatro. Hoje a gente vive um tempo de consumo, de embalagem, de o que vende mais e tudo mais. Mas existe uma questão socioeducacional no teatro também, que é de você criar plateias, de você trazer um conteúdo de uma ideia e você debater. O teatro é isso, é o debate na sociedade. Ele está no Instagram. Tá tudo certo, ele tá agora num outro meio de comunicação, o debate. A gente não vê lá alguém falando, aí aquilo viraliza, ou o cara é cancelado por causa de alguma coisa dali. O fórum virou ali a rede social. Ok, mas aí, como essas pessoas estão se formando? Elas estão se formando? O que a gente segue? O que a gente... Claro, o mundo é vasto e cabe tudo. Eu só penso assim, talvez as pessoas que a gente... segue, muitas vezes, sei lá, os jovens, talvez, elas não estão preocupadas com uma questão socioeducacional. Ok, e essa eu estou preocupado em vender. A história do teatro, gente, a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma cultura milenar. E sabe, a gente volta, remonta à Grécia Antiga e tal. Então, assim, é a instituição teatro. Isso. Né? Representar mais do que apenas uma arte para ser admirada, ela tem um contexto político, social. O debate está ali. Exato. Então o debate hoje está em outro lugar. Tá tudo bem. E cada um pode falar o que quiser, é isso. E eu posso seguir o que eu quiser, assistir o que eu quiser. Acho que democracia e liberdade de expressão é isso. A gente não pode confundir as coisas. Eu só fico pensando, o que a gente pode fazer daqui para frente para tentar olhar e falar, cara, eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso dizer qualquer coisa na internet, eu não posso, isso aqui não é um campo solto, minado, que eu posso atacar quem eu quiser. Então aí a sociedade precisa evoluir no sentido das leis e do cuidado, né? Não posso, enfim, difamar uma pessoa porque eu... Você sabe que tem uma com o ovo virado. Modalidade agora de internet, que eu até já me posicionei sobre ela, uma modalidade de Instagram, um perfil de atuação desses novos influenciadores no Instagram,
que do primeiro momento que eu vi me incomodou brutalmente e não consegue parar de me incomodar. Sim. Eu acho que eu talvez seja menos leniente do que você. Tá. Ou mais burro velho e mais teimoso, Tá. qualquer uma das duas coisas. Mas que é um viés que eles tomam de humor, que é o seguinte, é sempre pegar uma senhorinha, uma vozinha ou um pai mais velho e tal, e ele se tornar um objeto de escárnio, tá? Pejorativo. Enfim. Tipo sempre acentuando a limitação cultural, a limitação de conhecimento geral da tecnologia, Sim. tal, e fazer. E aí são sempre, eles achincalham essas pessoas. A gente percebe que é combinado, tá tudo bem. Então não é nada que... Mas é aquela história de sustos horríveis. Em senhorinha, tô te falando senhorinha, assim, de 80 anos. Ou colocarem essa mesma senhorinha de 80 anos para falar palavrões horrorosos. Não sou pudico, não é nada disso, mas... São imagens que não combinam, sabe assim? A senhorinha de cabeça branca solta agulha de crochê e fala um seta, assim, uma coisa horrorosa, sabe? Umas coisas que... Enfim, aí eu parei para tentar analisar de forma mais... crítica e entendi que, em geral, você percebe, inclusive, a estrutura deles, que é uma gente muito humilde, é uma gente bastante interior do Nordeste, sertão... E que ali, de repente, tá tendo uma perspectiva de vida. Aí eu fiquei mais... Eu falei, Fábio, você tá sendo implicante demais. Sabe, eu no momento cheguei até a criticar isso, em alguns programas e tudo isso, e agora eu já penso assim, pô, mas será também que não foi esse o caminho que encontraram ali? E tá todo mundo... E se tá todo mundo achando que tá tudo bem, entendeu? Educar é debater, é pensar Pois o que isso influencia, o que isso atinge, né? Porque o que as pessoas fazem depois de... Não, você pode jogar um balde d'água na sua avó, assim, pra mim não pode, pra mim não entra na minha cabeça, porque a minha relação familiar sempre foi muito diferente. Isso. Muito próxima, mas de muito respeito, de muita admiração por pai e mãe, entendeu? Então não me passaria pela cabeça, a troco de likes ou de X reais que você ganha, jogar um balde d'água na minha mãe ou colocar uma pasta de chocolate que pareça cocô e ela abra pra comer. Mas sei lá, mas você não sabe o quanto isso é presentíssimo hoje no Instagram. Toda muito. vez que você, né, usa de uma situação com uma pessoa vulnerável ou que ela não está percebendo aquilo que está sendo feito, isso é abuso. Né? Pois é, eu não gosto. E aí já passa para um outro viés, eu acho mesmo, que é da questão mesmo da humanidade, da empatia, do respeito, da ética. Acho que vai para esse lugar. Tem que tomar muito Porque cuidado. não pode... Não quero ser muito cabeção também, mas é isso. A gente tem que ter um senso crítico. E tem que... Eu adoro tecnologia, adoro humor, adoro fazer piada, inclusive. Mas eu mesmo fui percebendo que piadas eu fazia que acabava falando de alguma turma mais vulnerável. Né? Então isso está errado, a gente tem que parar e refletir sobre as palavras, sobre os signos, sobre como a gente coloca uma pessoa no meio de um contexto, né, assim, no holofote. E se isso, como disse a Joyce, eu gravei ontem com a Joyce Ribeiro, essa jornalista maravilhosa, e ela colocou uma coisa ontem e realmente me fez pensar. A gente fala ontem aqui porque eu faço 2 dias de gravação, gente, então às vezes os programas são semanais, mas a gente faz levas de gravação. E a Joyce colocou... Ela falou muito sobre o racismo, né? Porque ela por ser negra, ela realmente tem voz para falar sobre o assunto. E ela disse o seguinte, e me fez pensar, que sei lá, se você dizer, por exemplo, criado mudo, possa causar constrangimento, por menor que seja a parcela de pessoas, o que você ganha com esse constrangimento? O que isso traz para você, como ser inserido numa sociedade? Qual prazer que você pode ter em causar esse constrangimento? E se você sendo mais humano, mais empático, se você entender que eventualmente você mudando uma palavra ou substituindo, você pode agradar mais e mais pessoas, por que não? Por que essa resistência? Então por que não, sabe? Por que então... não assumir que você estava falando uma coisa que você não percebia a profundidade disso, ou o que ela significava, o que ela trazia no seu histórico daquela palavra? E por que não entregar para o outro aquilo que ele está pedindo? Acho que lugar de fala é assim, não, deixa essa pessoa falar sobre como é ser assim, o que é estar nessa pele. Eu posso me colocar, né, imaginando, me colocar no lugar do outro, mas eu não estou no lugar do outro.
Então ele tem que ter o lugar de fala dele, eu tenho o meu lugar de fala. Aí que eu acho que a gente tem que estar numa procura, numa busca, qual é o meu lugar de fala, qual é a minha verdade, a minha luta, a minha questão, não é? E também poder entender a questão do outro. Se o outro está dizendo que aquilo o incomoda, fere, eu preciso dar ouvido para isso, eu preciso dar atenção àquilo. E se há algum tipo de comportamento cristalizado, né, algo que você fala que está errado, por que a resistência? Por que não mudar? É possível você atualizar, é como fazer um download, uma atualização do aplicativo, é você falar, opa, realmente por exemplo, a palavra denegrir, exato, que você não deve usar. Apesar de comprovadamente, isso que eu debati um pouco com a Joyce, assim, comprovadamente, denegrir não tem associação com negro, tá? Isso está comprovado na etimologia, com a raça negra. Então, e sim falar do preto. É como quando você diz assim, nossa, me deu um branco agora. Quando você está me dando um branco, é uma ausência de outras informações e deu um branco. Entendeu? Então, assim, mas isto pode causar incômodo nos novos tempos. Então, eu entendo. Mas a gente não pode esquecer que existe uma parte sólida disso. E não podemos, eu acho, tá? Tô dando a minha opinião, você quer a sua. Sim. E acho que a gente também não pode impingir ao outro. Então eu vou te soltar uma pergunta que você vai responder depois de eu agradecer aos meus patrocinadores queridos, mas é uma pergunta boa. Te prepara que aí vem. Vamos lá. Linguagem neutra, como é que é essa história? É todes, é gloriosos, é poderosos? Você concorda, você usa, você acha que deve ser adotada por todos, você respeita quem não quer adotar? Vou querer saber isso. Meus queridos patrocinadores, vocês me levam no colo. Eu só posso agradecer, porque graças a vocês eu estou aqui. Sabe, graças a vocês já estamos aí com praticamente 6 meses acho que a gente já fez mais de 6 meses, e estão aí todas as terças-feiras no ar. Então vocês são maravilhosos. E vocês que são patrocinadores, estou aqui com uma figura de teatro, que inclusive vai falar do espetáculo que ele está em cartaz. A gente sabe o quanto o patrocínio é importante, fundamental, né? E a gente tem mais a que agradecer. Então, muito obrigado para a Foco Comunicação. A Foco Comunicação é uma agência e ela vai cuidar para que você e o seu produto sejam divulgados da melhor maneira possível. E isso é fundamental. Sabia que às vezes você pode ter literalmente a galinha dos ovos de ouro e não vender? Porque você está no nicho errado? Então, posicionamento de mercado, é a parte da assessoria de imprensa. Então, eu sugiro que você esteja sempre acompanhado por uma boa agência com o seu produto e sugiro a Foco Comunicação, que está comigo desde o começo, eu só posso agradecer. Quero agradecer vocês são fundamentais. Aliás, o Léo entrou aqui brincando com isso, que são vocês da Razor, que fazem os nossos cortes. Corte, Léo, é complicado. Se você tirar de um contexto apenas o que você quer de uma informação, você pode destruir uma opinião e muitas vezes hoje, com o tal cancelamento que você falou, destruir uma pessoa. Então, corte é fundamental. Então você trabalha com vídeos, você trabalha com este mercado digital, uma empresa que cuida da edição dos seus vídeos e dos seus cortes é fundamental. E a Razor é campeã, eles estão aí para te garantir um trabalho de qualidade e antenado com tudo que está no mercado, com, sabe, as melhores horas para você postar, tem toda uma hora de tráfego, então enfim, saibam que isto vale a pena e aí vocês podem até optar pelo tráfego pago e não pelo tráfico pago, que esse a gente não concorda. Quero agradecer ao Dr. Derek Camargo, querido, e até quando eu falei de você aqui, o Léo falou, pois tive lá no passado, preciso voltar. Tô cabulando, preciso voltar. O Dr. Derek Camargo se preocupa com a longevidade saudável, então isso que eu acho muito bacana, né? É como estamos vivendo cada vez mais, e vamos viver cada vez mais, que seja com saúde, com qualidade de vida. E a questão da obesidade é o seguinte, não vamos entrar na piração de que tem que ter o manequim número XYZ. Não é isso. Só se preocupe com a sua saúde. Se por acaso o seu peso, o seu sobrepeso está atrapalhando a sua vida, a execução do dia a dia, né? Sabe, você vai subir uma escada desesperado, não tá legal. Então vale a pena você checar se tá tudo em dia e sempre acompanhado de um profissional sério e competente, como é o meu querido Big Doc, Dr. Derek Camargo. Muito obrigado, viu? Desde o começo comigo.
Quero agradecer a Rocha Lar, que aliás você vai se dar bem, que você vai receber na sua casa um presente deles. Eba. E eles fazem uma coisa muito legal. Eles utilizam sobras de mármores, Material. de pedras, de material, cortes que foram perdidos ali e transformam em peças de arte Sensacional. para serviço. Então, bandejas, tábuas de frios, o Sensacional. couro é reciclado. E, inclusive, eles desenvolveram, ela me mandou ontem, vou te mostrar, uma coisa muito legal agora para o final do ano, que é um presente da Rocha Lar Conceito espetacular, que é muito bonitinho. Então vem uma mini do vinhozinho, vem uma baby, Oba. e vem uma filhotinha dessa daqui. Olha Olha que só coisa que mais legal. bonitinha isso. Servir um queijinho Um aqui, queijinho, um aperitivo, não é demais? Muito mesmo. Então, Um belo muito presente, bacana. inclusive. É muito legal, você vai receber na sua casa. Opa. E eles são os queridos também. Edna, seu trabalho é lindo, continue. Porque aí rolam as pedras, podem rolar e podem se transformar em objetos de arte. Eu fico muito satisfeito com isso. Parabéns, Edna. Não posso deixar de agradecer a Cozinha do Beco, que nos manda as coisas gostosuras que comemos aqui durante as gravações e que também vai presentear o Léo. Ele vai sair daqui feliz no final da história, com um presente bem bacana. Não por então, isso, já mais sairia feliz. mais feliz. Muito bem. Cozinha do Beco, vocês são maravilhosos e estão ali, próximos ao Beco do Batman, que é um lugar que você conhece, que é transadérrimo. E nos finais de semana e feriados lá tem expressões artísticas muito legais, artesãos e tudo isso. Então é um programaço para fazer em São Paulo. Passa na Cozinha do Beco, come bem por um preço justo. Sair para comer tá caro, Então o preço tem que ser bom, tem que valer a pena. Então vocês vão lá na Cozinha do Beco e com certeza vão sair gastronomicamente satisfeitos. Voltemos à pergunta para Léo Mijorim. Quem está pegando agora vai saber a opinião do Léo. Por que eu fiz essa pergunta tão dirigida para o Léo? Ele está num espetáculo e esse espetáculo tem claramente na sua divulgação que o seu elenco tem a sua orientação sexual assumida. A maioria bem resolvida. Então, em tese, é um espetáculo de pessoas, de seres fora dos seus armários, né? Que muitas vezes a gente sabe que precisou ficar, muita gente precisa ficar, nisso não tem nenhum julgamento meu, nem repreensão. Eu sei o preço que eu paguei, quando então eu assumi a minha orientação, e, enfim, e me permiti, né? Mais do que isso, acho que eu me permiti ter e ser fiel àquilo que me fazia completo como ser humano, e paguei um preço por isso. Mesmo sendo à época, né, um menino. Já fui menino, gente. Vocês não pensem que a gente nasce com 53. Não, a gente nasce daquele jeitinho, pequeno, corta o cordão, é tudo igual, viu? Às vezes a garotada olha e acha que a gente já nasceu ali, entendeu? Não é. A gente passa por... quando eu estudava biografias na faculdade, porque eu falava, nossa, esse cara fez... Caramba, ele estudou isso na faculdade. Então é muito legal. Faculdade, biografia me encanta. É eu leio muito, eu sou super amo. leitor de biografia. E aí eu sei desse preço. Então eu mesmo sendo um menino da elite, com pai rico e tudo isso, paguei um preço por isso. Nós estamos falando de 30 e poucos anos atrás. Então há de se imaginar que o mundo está mais... Aliás, você vai me dizer se está mais inclusivo hoje em dia e tudo isso, principalmente nessa questão. Eu ia dizer mais correto. Tá. Porque na minha leitura isso é uma questão de retidão. As pessoas têm total liberdade para serem e assumirem aquilo que elas quiserem ser. Uma vez que não invadam o espaço do outro, não sejam agressivas para com o outro, vem daí a minha pergunta para você sobre a linguagem neutra. Eu te deixo aqui, eu quero saber o teu e o meu posicionamento deixado é o seguinte: eu respeito quem se sente confortável em utilizar. Super respeito. Eu não vou utilizar. Ponto. Minha posição assim está colocada. Com a grande maravilha de poder mudar de opinião a cada dia. Essa é a minha opinião hoje. Quem sabe no futuro. Eu quero a opinião de Léo Mijorim. Você está falando de reparação histórica, não invadir o espaço do outro, mas se já invadiram o espaço de alguém, vamos reparar isso? Vamos misturar as pessoas. Por que tem ambientes que só tem brancos e ambientes que só tem pretos? Isso é um apartheid. Exato. A gente tem que misturar salarialmente, no mercado de trabalho, nas famílias, nos encontros, nos jogos. Então, aí a gente fala também das travestis, dos transexuais, das pessoas trans. Eu dou aula para um menino trans. Eu dou aula hoje em dia numa faculdade de psicologia. Eu dou aula de psicologia também. Além de atuar, fazer, também tenho a psicologia. Sou formado, então estou me formando em psicodrama.
E dou aula hoje aqui na Avenida Paulista, numa universidade, e dou aula para um menino trans, o Kai. Cheguei para ele e falei, o Kai é um nome fictício, tá? Tá, claro. Cheguei para ele e falei assim, estou muito feliz de estar aqui com você, me ajuda como é que eu devo me dirigir, como é que você prefere que eu me dirija? É ele, é assim e tal. Eu me aproximei para conversar, eu me coloquei num lugar para entender como para aquela pessoa... Mas você está indo pro pronome. Sim, sim. Pronome é uma coisa, linguagem neutra outra. O que eu quero te dizer é do diálogo. Tá. Houve esse diálogo para tentar entender, né? Para que eu não cometesse uma questão talvez que para o seu interlocutor ele poderia se ofender. Que eu talvez não tivesse percebido algo. Então, eu acho que a sociedade está fazendo isso e pode fazer isso. Uns mais resistentes, outros contra isso, mas a sociedade está se abrindo para esse diálogo com quem está excluído e precisa ser incluído. Então, falando sobre todes e sobre porque pronomes, a linguagem, como você vamos lá, colocou. Pronome eu até tô dentro. Por exemplo, a queridíssima amiga minha, Nani People, que já esteve aqui e que deu um show, porque ela é um show, né? Sim. Nani é um tsunami de verdade. E, assim, Nani é Nani, então é a Nani, isso tá claro, sabe, assim, e vai ser. E se ela um dia, tudo bem que a figura dela, ela se assemelhou mais da figura feminina, vamos dizer assim, mas se me disser, qualquer pessoa que me diga, eu prefiro ser chamada de ela ou de ele, tá tudo, aí eu tô tranquilo, eu acho que chega até a uma coisa da etiqueta, porque a história, por exemplo, no atendimento de comércio, do que você quiser, o treinamento tem que ser, todo mundo é senhor e senhora, e a pessoa quebra com você essa distância. Então, para você, se você chegar em um lugar, tem que dizer o que o senhor gostaria e tal, e você vai dizer, imagina, Léo, me chama de Léo. Você está criando uma linguagem com aquela pessoa naquele momento. Sim. Assim funcionariam os pronomes. Eu quero saber todas, gloriosas, poderosas. Eu entendo, eu acho que o todes, ele inclui as pessoas. Eu sou a favor do todes. Eu sou a favor, né, da gente tentar entender que para aquelas pessoas que foram excluídas, ou seja, antes era todos e todas, mas isso já excluía alguém. Então, isso já determinava gênero 1, gênero 2, senhores e senhoras, ladies and gentlemen. Isso já determinava, ou seja, já não estávamos olhando para um possível outro gênero, uma possível identidade, né, diferente daquela que estava estabelecida. A questão é essa, ela vem nesse sentido. Então, o todes entra para incluir as pessoas que se sentem excluídas. Você usa corriqueiramente? Corriqueiramente não, mas aí é que tá... Então, se você sentir que cabe, sim. Eu, na verdade, na sala de aula, eu uso. Na sala de aula, porque tem um menino trans. E tá no ambiente. Boa noite a todos. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Pronto. Na verdade, o todes, então, inclui todo mundo também. Perfeito. Mas você chegar na sua reunião de família com a sua avó... Tem avó ainda? Eu não tenho mais a minha avó. Que pena, eu também não. Eu não tenho mais nem mãe nem pai. Mas também. Não, eu não uso o todes lá. É isso que eu digo, entendeu? Essa situação. Você chegar numa reunião de família e falar, oi, todas, pessoas, como vocês estão? Entendeu? Aí penso também que a minha opinião está em construção nesse sentido. Eu tento ouvir a Rita Von Hunt falando. Por que ela fala desse jeito? O que ela está falando? Deixa eu entender. Deixa eu entender o que aquela outra pessoa, a minha aluna, o meu aluno, o que eles estão falando. É essa tentativa de sair de um lugar de supremacia ou de tá tudo bem, tá tudo normal, mas só tem branco na sala, não tá normal. Tá tudo bem, estamos falando o linguajar que a gente sempre falou. Isso é um viés inconsciente que já está determinado. Muito bacana a sua colocação. Então esse viés, o que ele faz? Ele faz a gente se comportar como a gente sempre se comportou. Mas se tem alguém levantando a mão na sala para falar assim, peraí, gente, tem alguma coisa, o rei tá nu. Né? Tem alguma coisa que não está correta, que não está certa. A gente precisa parar, olhar, entender o argumento, conversar. Por isso o todes é uma forma de trazer à luz os outros gêneros, o gênero que está ali. Penso que vai haver algo depois disso também. Isso é um degrau. Como eu te disse, consciência maior. Eu declarei para você hoje, para quem está assistindo, a minha opinião hoje, neste dia de 2023, porque eu sou super adepto
Mas você disse tal coisa. Naquele momento eu dizia aquilo, hoje eu não digo mais. Eu posso ter mudado a minha opinião, eu posso, né? Busco aprimorar, acredito eu, porque eu procure sempre melhorar e aprimorar. Então pode acontecer. Nesse momento, eu tô com essa adaptação, porque eu penso assim, vou jogar essa para você. Eu penso que quando eu digo todas as pessoas, eu tô falando com tanto respeito, eu não tô excluindo ninguém. Sim. Então, de verdade, eu sei dos meus sentimentos, eu sei das minhas intenções. Então, e eu acredito que vai ter o amigo que eu vou poder chegar e falar, ô, viado, para, né? Você tá demais e tal. Porque eu tenho, provavelmente, um discurso de vida, uma trajetória que me permite, que me concedeu esta intimidade, esta proximidade, assim como eventuais pessoas próximas a mim possam ter essa liberdade. Agora, se um cara me parar na rua e falar, ô, bichona, aí vai levar o dele, que comigo é um quente, dois fervendo. Então, eu acho que é muito de... A gente vai aprender a olhar para a intenção. Exatamente. Exatamente. Que, né, a intenção. Mas as coisas significam, as palavras têm um significado, elas carregam algo, né, um signo. A linguagem é isso, é um signo. Se eu falo relógio, eu sei o que remete. Você tem um relógio na sua cabeça, eu tenho outro. Mas a gente entende o que ele significa. Sim, porque o teu pode ser digital e o meu de ponteiro, sabe assim? Mas a gente sabe o que é relógio, tá tudo definido claramente. E cada situação também é uma. Você coloca uma intenção diferente numa... É isso, a gente vai ter que entender de questões mais afetivas. E evoluir, né? Então, o que eu penso como há 30 e tantos anos era praticamente criminoso... Eu me assumir na minha sexualidade, e hoje em dia tá mais ameno o negócio, tá mais, né, inclusivo, que bom. A ideia é que só progrida, faço votos que tudo só progrida. Então, quando eu encaro essa história da linguagem neutra como uma ideia de agregar, incluir e mais pessoas estarem felizes, aí eu coloco bem. Mas o fato de eu não utilizá-la não significa que eu não a respeite. Isso. Você entendeu? Então, assim, respeito super a ideia, respeito a colocação e até o presente momento me abstenho de usar. Quem sabe se ainda serei um partidário dessa ideia. Eu acho que é isso. O que não pode muito... Eu não vou ser resistente a isso. Sinceramente, eu não vou resistir, porque, na verdade, eu consigo entender essa fala, essa luta. A luta de todas as minorias, ela é a mesma. É a luta por igualdade, por direitos, por espaço de fala, lugar de fala, por ter a sua voz ouvida, seu argumento, né, escutado. Você pode discordar, mas você precisa ouvir, sabe? Para discordar, você precisa ouvir. Então, a luta dos gays, a luta das mulheres, a luta dos negros, enfim, de todas as pessoas... das pessoas em vulnerabilidade, ou enfim... É como você, por exemplo, né, que tem uma coisa que tem acontecido muito, de você se apropriar, a tal da apropriação da imagem, né, da apropriação cultural. E também você pode encarar isso com outro viés também. Eu já vi... De reverência até. De reverência. Então eu já vi, inclusive, tem isso, se não me engano, ele é inglês. Tem um inglês aqui no Instagram que ele faz isso. Então, por exemplo, ele se veste de mexicano, com sombreirão e tal, e pergunta para mexicanos, eu te ofendo estando vestido dessa maneira? E eles falam, não, você tá lindo. Nossa, você gosta da nossa cultura? Ah, você tá muito bonito, gostei. E da mesma maneira ele fez com orientais e parará. Então... Mas ele não está menosprezando. Não está menosprezando, não está criticando. Né? Se ele tivesse fazendo debochando, chacota, debochando, exatamente, aí já é uma outra situação. Você me ofende fazendo isso. Né? Então eu acho que a gente tem que sempre tentar entender. Isso está ofendendo alguém? Se eu estivesse nesse lugar, ou bota essa pessoa no centro da roda, isso está ofendendo a ela, eu não estou percebendo que a minha linguagem está sendo violenta, a gente tem que começar a falar sobre comunicação não violenta. Mas não tem que tomar cuidado, Léo, você acha? Para, por exemplo, você não pode, você é branco, loiro, de olho azul, e se amanhã você aparecer de dread, você está se apropriando culturalmente de algo negro. Não sei, tá muito, a coisa ainda está muito em ebulição. Um pêndulo, né? Um pêndulo que vai de um lado e vai para o extremo oposto. Está em muita ebulição ainda. A gente vai ter que achar um meio do caminho, que é o lugar da parcimônia, o lugar da gente tentar entender, caramba, de repente, a vida é curta, todo mundo já sabe que ela passa,
mas a gente às vezes não se deu conta e eu acho que assim, só tem uma saída, a gente tentar estar numa relação mais horizontal, de igualdade, de aceitar o outro, de compreensão, convivência e compreensão da sua singularidade também no meio do coletivo. Eu sou essa pessoa e eu posso ser essa pessoa, como você falou no começo, né? Só que nos tempos atuais, no Brasil, vamos recortar, porque se a gente estiver falando de Oriente Médio, é completamente diferente. Esquece. Então, assim, o mundo é muito diverso, o mundo é vasto. Hoje, na nossa sociedade, a gente vive uma situação, assim, de maior liberdade, de fala, ou de... Então, eu posso ter um mercado, me comunicar com uma rede de pessoas, mesmo que outra não queira, porque na minha persona tem uma característica que aquele grupo não aceita. Então, hoje você tem um mercado maior, você consegue fazer isso. Mas se a gente não lutar para manter o que foi conquistado, para avançar nas humanidades, a gente pode regredir. A gente pode regredir ao primitivo, a gente pode regredir para castração total. A gente hoje pode tá muito tranquilo. involuir. Exato. Essa que é uma grande preocupação que eu tenho. Temos que tomar muito cuidado com a involução. Em tempos tão evolutivos que a gente não involua. É por isso que eu prefiro usar as ferramentas e, no caso, a minha carreira como uma ferramenta até para ter uma voz, para engrossar a voz de quem luta por igualdade, e não só para mim, mas para diversas pessoas, do que ficar em casa trancado, calado, com medo do que poderia acontecer se eu falasse. Opinião sempre é válida, eu acho, seja ela qual for, porque aí ela deve ser debatida. Se eu aceito a contra-opinião e o debate, né? A minha opinião ela não pode ser autoritária e determinista, mandatória, eu acho que ela tem que, né, assim, é isso, é você colocar a sua voz, mas também poder escutar a voz dos outros. E aí, voltando aí pra gente fechar, essa questão do por que eu vou falar todes? Por que eu vou deixar de falar criado mudo? Ou porque talvez eu esteja tocando num ponto muito sensível para alguém. É isso aí. Que judiação. A gente não deve mais falar isso. Exato. Por quê? Porque toca numa história muito sensível que ela tá não só latente, ela tá manifesta agora. Israel e tudo. E Palestina. E, enfim, o mundo árabe, na verdade. Então... a vida é curta, a gente precisa, sei lá, tem tanta coisa pra gente pensar e evoluir num sentido de uma evolução espiritual, de uma evolução humanista mesmo. Eu vou ser sempre esse cara que vai tentar, não é colocar panos quentes não, mas conciliar as partes. Se eu pudesse ser uma voz de integração, eu serei. E, né, a influência que eu quero ter pro mundo, né, dedicar para o mundo é nesse sentido, de que melhor do que lacrar e ter a melhor piada ou a melhor resposta, é você compreender que estamos todos nesse mesmo barco, estamos todos aqui. Você pode até estar errado, mas eu não vou te cancelar porque você falou isso, se você não teve a intenção, eu vou conversar com você e tentar te fazer entender, tentar te fazer entender que, né, dá para atualizar, dá para mexer em algumas coisas e ter um comportamento diferente, uma mentalidade. Você sabe que você falou uma palavra sensacional, que a gente está vivendo. Porque eu passei por essa situação esses dias. Uma audiência de conciliação. Eu nunca tinha passado, tá? E aí, enfim, de uma ação X, bom, tudo bem. Ao meu ver idiota, mas no ver de quem fez provavelmente não. Mas tudo bem, quem tiver que julgar, julgará. Mas eu fiquei muito decepcionado, viu, Léo? Assim, porque quando eu recebi a história, vá para uma audiência de conciliação, eu achei que a autoridade ali conciliadora assumiria esse papel de tentar achar uma coisa. A pergunta só é a seguinte: como é dinheiro? A pergunta é: existe alguma proposta de acordo? Não existe, audiência encerrada. Acabou. Então, assim, isso não é conciliar. Isso não é conciliar. Você sabe, assim, eu aí fui falar com o meu advogado, que é maravilhoso, aliás, e ele falou: pois é, Fabinho, eu também acho que poderia ser diferente, mas é que eles acho que querem fazer uma dinâmica de a coisa ser mais rápida. Mais prática. Porque, juro, eu achei que ia ter um papo. Eu estava pronto para dizer: olha, eu acho que não é correto isso. E a outra pessoa dizer: mas eu acho que é. E alguém avalizado me dizer ali: é correto até aqui, mas não é até ali. Não. Tem acordo?
Tipo, vai dar alguma grana? Você vai dar, não vai dar? Você aceita, não aceita? Então não tem audiência encerrada. Pum. Então a ideia do ser conciliador tem que ser o conciliador com esta amplitude que você está falando, realmente querendo conciliar. É que ali não era uma conciliação, enfim, ele devia de conceito. É quase como se ele falasse, vão para o psicólogo, vão para um grupo de conciliação, porque aqui a gente vai trabalhar com a lei e com a definição. Né? Então assim, vamos entender o que esse cara quis dizer ali também. Né? Mas eu sou a favor de que as partes sempre possam conversar, dialogar, às vezes não tem acordo, é isso. Pode acontecer, nas opiniões acordo, também. Mas tem que haver respeito, tem que haver ética. E diálogo. Porque senão aí é guerra, né? A gente está vivendo uma questão de eu não posso eliminar uma raça, não posso eliminar isso um vil. Né? Então assim, aí vai para um campo que é de toma lá da cá, né? E que não é legal, né? Eu não acho que... É a pior solução. É a pior, sim. Então é o que eu disse antes. Se a gente não lutar para preservar o que a gente já avançou em termos de cidadania, leis, né, definições do que é ética, do que é o respeito, a gente pode evoluir para um lugar muito perigoso, de terra sem lei, de olho por olho, dente por dente, todos é o caralho. Não, eu vou falar como eu quiser. Não me interessa que você é diferente. E tá havendo uma associação aí. É a pior saída, não tenha dúvida. Não, e tá havendo uma associação aí que eu também discordo. O neonazismo tá aí. As pessoas estão se mobilizando. Existem grupos de ódio, comunidades de ódio, eu não sabia. Mas conversei com uma psicóloga doutoranda, doutora, né? Enfim, psicologia forense. Então ela disse, por exemplo, que algumas coisas não são divulgadas porque nas comunidades de ódio, eu nem sabia que isso existia, determinadas figuras criminosas ou transgressoras num nível ruim, elas se tornam heróis, elas se tornam referências. Claro. Então, sabe, o mundo tá muito maluco. Para quem tem como referência, eu vou reforçar nesse sentido. Para quem tem como referência o mal, o pior vai ser o seu maior ídolo. A pior pessoa para um grupo de pessoas adeptas do mal vai ser o maior ídolo dessas pessoas, porque quem cultuou o mal quer o pior, né? Quem cultuou o bem quer o melhor. Então, é só uma ideia da gente buscar, através das nossas opiniões, a busca do melhor para todos, não só para mim. Eu não posso querer buscar o meu melhor e você o seu, porque nós provavelmente não concordaremos 100% nisso. E aí a gente está falando em justiça, em lei, né? em consenso mesmo. Porque, enfim, as coisas têm que estar... A regra do jogo ela tem que estar estabelecida, né? As forças do bem e do mal, elas existem. O conflito existe dentro da gente, por isso fora. Mas, se não tiver uma instância cega como a justiça para dizer, olha, o que é certo, o que é errado, o que é aceito, o que não é aceito, a gente também se perde, né, numa primitividade. Gente, eu tô adorando esse papo com o Léo. Olha, aqui, se vocês quiserem pôr de trilha sonora, agora eu vou resgatar uma coisa da minha época. Agora cabia uma Rosana aqui. Entrava uma Rosana cantando como uma deusa. A letra, o duelo. Eu aceito a Rosana. A Rosana que há em mim, saúda a Rosana que há em você. O duelo entre o bem e o mal, as duas forças. É verdade, o bem e o mal. É bem Rosana, total. Bem Rosana, eu tô bem Rosana ultimamente. Eu vou te dizer que eu ando bem Rosana, tentando entender assim que tá em conflito, vamos conciliar. Aliás, a figura Rosana, inclusive, a pessoa Rosana, tá passando por esse momento de ter sido super cancelada na internet em função das opções estéticas que ela fez. É dela, o rosto é dela, e esse é o caminho dela, e deixa ela, sabe? É muito maluco. Bacana que você tá fazendo essa minissérie a respeito. É uma minissérie. É uma novela na HBO. É uma novela na HBO. Beleza Fatal. Que tá abordando isso, porque é uma escolha, entendeu? E você tem todo o direito de olhar e dizer, eu não gosto. Não faça. Agora, fulano, se fez, é porque gosta, né? É muito louco eu perguntar pra você. No teu caso, não, porque como você disse, tem as caracterizações do personagem. Mas eu que não tô fazendo personagem nenhum, se você me perguntar, nossa, mas você usa pulseira, né? Você gosta? Não, eu detesto, eu não suporto. Eu uso justamente que é pra me agredir. Todos os dias eu gosto de me mutilar, de me violentar, usando... Sabe? Então vamos pensar um pouco antes de falar bobagem. Porque assim, existe vida pensante, sabiam? Na internet também existe vida pensante. E deve continuar sempre existindo. Léo, quero te perguntar, tem personagem favorito?
Favorito? Não. É como filho? Você gosta de todos? Todos. Eu sempre penso assim, poxa, poderia ter dado mais atenção àquele filho, àquele personagem, poderia ter me dedicado melhor. Ou ali, nossa, ali eu tava pronto, ali tudo se encaixou, ali foi tão bom. São muitos fatores e não é a gente que controla isso, né? Porque o sucesso é uma coisa atribuída a você. O sucesso de um personagem não sou eu que defino, ou mesmo o autor, o diretor. Não imagina, não é dá quem está assistindo que vai se identificar com aquilo ou não. Tanto que mesmo existem... uma conversa, um corte desse, a pessoa ela se identifica ou não. A gente tem que parar de tentar controlar tudo e a opinião das pessoas. E nas novelas isso acontece muito, né? Às vezes um personagem ele tá escrito para 15 capítulos e fica até o final, porque o público quer esse personagem. Sim. Né? Ele cai no gosto do público. O Shaolin ia morrer. Eu lembro que o Agnaldo Silva comentou algo nesse sentido. Por isso no que ele início tomou... Ele ia morrer, mas aí ele cativou tanto a plateia, as crianças amavam, que ele, enfim, leva um tiro, como na sinopse, mas ele não morre e termina... Na sinopse, naquele tiro, você a teria novela partido. de uma maneira mais conciliado ali. Então, mas... Ele não casa com a Lady Diane, olha eu contando spoiler, mas... Originalmente você teria morrido. Teria morrido. E eu vejo no Shaolin, porque eu tô vendo, eu já tinha assistido a primeira vez, mas estou vendo agora de novo. Ele personifica uma figura que na dramaturgia é muito interessante, que é o vilão bonzinho. Né? Ele é um vilão bonzinho. Sim. Ele é cheio de boas intenções, ele é um políbio, né? Ele é um políbio por baixo do Shaolin. Ele não tinha competência nem para ser vilão. Exato. Mas, na verdade, assim, era patético, né? Porque você via um garoto, você via ali, na verdade, uma figura muito frágil, tentando que estava se defendendo. Tentando parecer mais forte, tentando parecer maior do que ele era. Eu posso fazer um paralelo com a minha vida, né, com o começo da minha carreira nesse sentido. A gente tenta parecer mais forte, mais, né, assim, mais corajoso ou mais pronto do que a gente está, e na verdade a gente está em construção também. A gente também está se encontrando. E os personagens, nesse caso, são fundamentais na vida de um artista, né, porque eles vão nos ajudando a construir essa imagem, essa voz, o pensamento, os personagens fazem parte da minha vida. Eu tô completamente perdido. Como é que a gente tá de tempo aqui? Tá na nossa hora. Tá na hora? Olha que delícia. Eu ficaria literalmente falando com você horas e horas. Mas eu tenho uma curiosidade minha agora, que aliás eu soube na época que não era só minha. As espinhas do Zezinho eram suas ou elas eram maquiagem? Quero saber. Você era todo espinhentinho ou não? Eu vou te contar, assim, foi uma coisa tão surreal na minha vida, eu ser escalado em primeiro lugar pela minha maior vulnerabilidade naquela fase, que eram as espinhas. Então elas eram reais. Elas eram reais. Sensacional. Acabei de esclarecer para você que, assim, como eu assisti o Presença de Anitta, as espinhas de Zezinho, Léo Mijorim, eram reais. Você vai ver que tem cenas em que tem 3 vezes mais espinhas do que as minhas. Por quê? A espinha aparecia aqui. Eu ia gravar depois de 2 dias, ela não estava mais lá. Tinha uma outra espinha, só que eu tinha que manter aquela. Então teve uma hora que virou tipo uma catapora. O Ricardo Washington, o diretor, falou assim, pelo amor de Deus, vai lá. Não, tira, tá gente, muito. Uma fragilidade tua, porque para os adolescentes isso é uma fragilidade enorme. Isso. Muita gente fala comigo até hoje em relação a isso. E foi o teu determinante para ganhar o papel. Foi assim, o Luiz Antônio Rocha me ligou e falou, como é que estão suas espinhas? Eu tinha 19 anos, era Páscoa. Eu falei, tá melhorando, tá bem melhor já. Ai, que medo. Ele, não, eu preciso delas. Olha só. Ele falou isso. Você já estava pronto para passar uma quinase, assim, entendeu? Um pancake. Eu tinha sido dispensado de uma propaganda de chocolate 1 mês antes. Por conta das espinhas. Eu tinha sido dispensado da propaganda de chocolate e eu acabei, né? Então, quando o produtor de elenco da Globo me ligou para saber como estavam minhas espinhas, eu disse, tá bem melhor, tá melhorando. E ele falou, não, é com elas que a gente vai trabalhar. Vem pro teste. E aí eu fiz teste com 200 atores. E passou. Peguei o papel. Foi um divisor de água na tua vida, né? Foi, sem dúvida, da água pro vinho, porque eu passei a ter uma carreira, eu passei a existir no cenário, né, nacional da teledramaturgia e com aquela turma, né? O Manuel Carlos, meu maravilhoso, querido Maneco, que me abriu tantas portas, me abriu todas as portas. Mas é tudo uma construção, então são personagens que vão me ajudando a me construir. Agora eu estou fazendo o Rafuda. O Rafuda é um presidiário na novela Beleza Fatal, que vai estar na HBO no ano que vem. E é muito interessante ver assim, como a minha
personalidade, a minha idade hoje é diferente, eu tenho uma outra figura, a minha persona, ela traz outras informações do que eu conto pro mundo. Então os meus personagens, eles também vão se modificando. Esse cabelo é do Rafuda? Esse cabelo é meio Rafuda, meio Donald. O Donald é da Boys in the Band, espetáculo que eu assisti, aliás, eu já Ferreira. tinha assistido, tenho que recomendar para vocês. Isso. Eu assisti esse espetáculo há 20 anos. Olha. Há 20 anos. Assisti lá. Uhum. Gente, a montagem deles aqui está primorosa. Olha que legal. Está absolutamente fiel à proposta. Claro que com certas contextualizações que são mais atuais, porque há 20 anos muita coisa era completamente diferente. Eu vou te dar uma análise, nem falei isso para você depois. Na montagem que eu assisti lá em Nova York, era mais caricata um pouco, porque eram tempos mais caricatos. Olha. O gay era obrigatoriamente mais caricato. Até se fazer caricato era uma forma de ser aceito. Sim. Então, a atuação lá era bem exagerada, Sei. era bem histriônica, era todo mundo triper gay. Então, assim, e vocês fazem uma coisa natural, são gays e tal, né? Então eu acho que para os dias de hoje tá uma mensagem mais... é sensacional, não vou dar spoiler, vocês têm que assistir. Até quando vai a temporada? Até 20 de dezembro, terças e quartas no Procópio Ferreira, apareçam lá. E não volta? Volta talvez em janeiro, a gente precisa ter público agora para poder continuar e voltar. Ah, que bacana. É uma então... peça independente, ainda sem patrocínio. A gente precisa de patrocinadores, são todos muito bem-vindos, porque o retorno é muito bom também, né? E é um pouco Donald e um pouco Rafuda da novela Beleza Fatal na HBO, que tem a Camila Pitanga, Giovanna Antonelli. Olha que turminha, hein? Caio Que Duarte, turminha. Olha. Marcelo Serrado. Então todos fazendo novela Renan, no streaming. vamos dar presente pro Léo. Eba. O que o Léo merece presente? O Léo se comportou muito bem, não quebrou nada. Não ataquei ninguém. Não mexeu na casa de ninguém, entendeu? Aliás, Fábio, você me deu um vinho maravilhoso. Olha só, aqui o J. Matos, que é outro querido apoiador, te manda um espumante divino. Muito obrigado. Porque os espumantes nacionais estão cada vez melhores e esse realmente é muito bom. Que delícia, muito obrigado. Tacinhas para você tomar O de amarelo, vou brindar com no a sua Réveillon. Olha só, e você tem ela, olha como a gente tava falando, black or white. Olá. Então é aqui. São gente, todos brinde. bem-vindos, né? Um Black brinde or a você white. e o sucesso do seu podcast. E aqui é uma experiência gastronômica que eu te falei da Cozinha do Beco. Posso mostrar? Deve. Você tem, então, tanto pode ser presencial como pode ser um delivery para você. Que delícia. Eles vão, então, você vai poder degustar. Eu vou te mandar o cardápio por WhatsApp. Gente. Você vai ver todas as opções. Então, é uma super completa experiência gastronômica para 2 pessoas. Você pode regar essa experiência com um bom espumante e tudo ser muito gostoso e muito agradável. E eu quero te dar essa flor azul. Pega pra mim, Renan, por favor. Como você é chique, né? Como você é chique. Querido. Refinadíssimo, chiquérrimo. Você sabe que eu adoro dar Eu quero flores. brindar com você. A gente vai sair para tomar uns bons drinks. Vamos. Breve. E eu quero te dar flores, porque eu adoro flores. Eu acho que flores são tão, né? Se as pessoas pudessem dizer tudo com flores... E assim, eu vejo flores em você, Léo. Poxa vida, que Vejo coisa mesmo. mais Boutique de linda. Flores, muito obrigado pela atenção. pessoal. Cecília, Silvia. Olha, papo delicioso. Adorei. Não vi o tempo passar. E quero aqui esse momento que para mim é fundamental com meus convidados. Eu tenho uma admiração por você. Assim, e poder te dizer que eu tenho acompanhado de longe, não somos tão próximos, mas o menininho cheio de espinha virou um cara tão bacana. Muito obrigado. Que cara bacana que você é, viu? Que cara grande, que cara inteiro. Lindo. Te admiro. É um te admiro. caminho, é uma construção. Eu agradeço muito pelo seu olhar, pela sua parceria, o convite para estar aqui falando com a sua audiência tão maravilhosa. E é isso, é uma construção. A vida é uma construção. E a gente sempre pode melhorar. E eu quero estar junto. Acho que o mais bacana de perceber na evolução é que não tem graça nenhuma sozinho, caminhar sozinho. É verdade. É caminhar em rede, caminhar com amigos, brindando a vida, celebrando a vida enquanto há vida. E chiquérrimo que nem você, da melhor maneira, brindar em grandes Muito estilo. obrigado, viu? Obrigado Um a você. enorme prazer, de verdade.
Gente, quando eu falo pra vocês que isso aqui pra mim é playground, vocês não acreditam. Porque é só coisa boa, eu só tô com gente bacana. Então, na próxima terça-feira, acompanhe quem será o convidado da próxima terça. É tanta gente interessante. Até já vi passar por ali uma próxima convidada que é um ícone do imaginário brasileiro. Nossa, como ela já rebolou na vida pra poder viver, porque a vida precisa de rebolado. Vou deixar assim uma diquinha de quem é a próxima pessoa que eu vou gravar. Ó. E avisa. 1 minuto de comercial. Até a próxima terça-feira. Espero vocês. Um enorme prazer. Sempre comigo. Pode Arruda. Se inscreve, aciona o sininho e divulga, conta pras pessoas, aproveita aí uma prima fofoqueira, uma tia que só fala da vida de todo mundo, manda ela falar de Pode Arruda, que é muito mais divertido do que falar da vida dos outros. Até, obrigado, meu Beijo, querido. meu querido, amei.